Na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade. Você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga. Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. É imparcialidade, é democracia, é apartidarismo, é aqui na Rádio Voz Amiga. Olha, hoje estarei batendo papo, conversando, ouvindo as propostas da candidata a deputada estadual Adriane Quilombola. Vamos ouvir as propostas aí da candidata, antes de estar passando os microfones aqui para a candidata fazer seus cumprimentos, falando para você que já é ouvinte aqui da Rádio Voz Amiga, você que talvez está ouvindo pela primeira vez, essa entrevista vai estar acontecendo ao vivo, pela rádio, pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet, também outras plataformas. Nós estaremos gravando essa entrevista, na sequência estaremos disponibilizando na íntegra em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga, no YouTube. Então vamos cumprimentar a candidata a deputada estadual aqui por Mato Grosso do Sul, Adriane Quilombola. Bom dia, candidata. Bom, vou cumprimentar como eu sempre cumprimento, axé, bom dia, que é um cumprimento em Urubá, que é a língua materna nossa, quilombola. Certo. Candidata, eu peço que a senhora faça uma breve apresentação da senhora para os nossos ouvintes, para as pessoas estarem conhecendo um pouco sobre a senhora. Eu sou Adriane Quilombola, sou Adriane da Silva Soares, conhecida como Adriane Quilombola. Sou quilombola de Furnas de Boa Sorte. Mulher negra, periféricas, mãe de 8 filhos, vó de 12 netos, moradora do acampamento Ercílio Osório, da CUT, acampada, e diversos movimentos sociais. MMC, CONAC, sou coordenadora nacional das comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul. É isso. Um pouquinho de mim. Isso. Candidata, nós estamos ao vivo aqui, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando pelo site, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet, também em outro horário, em outro dia, pelo nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que está chegando no YouTube, não deixe de se inscrever. Se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe. Candidata, nós temos alguns tópicos aqui para nós estarmos abordando, começando com saúde, candidata. Qual que é a visão da senhora para a saúde aqui do MS? A saúde, primeiramente, ela tem que ser tratada nas unidades básicas. E tem que ser implantada, fortalecendo a unidade básica para não chegar à unidade intensiva. Ela tem que estar plena, com médico, com agente de saúde trabalhando, com medicamento. Não adianta você ir num posto de saúde e você consultar e não ter um remédio. Então, a gente precisa implementar as unidades básicas com concurso público, com qualidade de atendimento, implantar as UBSF, que é os UBSF dentro dos territórios quilombola, específico para a saúde do povo negro, implementar dentro dos territórios indígenas, do povo tradicional, as UBS específicas para os povos, que cada um tem as suas doenças específicas, né? E aí a gente precisa investir na saúde. E outra, as filas para especialista, ela tem que ter transparência. Ela tem que ser publicada mês a mês, a escala de qual é o nome que está na frente, qual é a prioridade. E as especialidades têm que ser cada dia mais atendida com urgência, ter métodos, tipo 90 dias para um atendimento com oftalmologista. A gente precisa investir na saúde.
e ter um fundo básico para a saúde estadual. Essa é a meta para a saúde. Candidata, e a educação, candidata? A educação, a visão da senhora, se a senhora tem projetos para essa área da educação aqui do MS? Então, a educação, a gente precisa de concurso público para efetivos, equiparar o salário dos professores concursados, do administrativo, da educação, porque os funcionários da administrativo, eles ganham muito pouco. Então, a gente precisa equiparar tanto da saúde como da educação, ter um salário adequado. Você sabia que o salário de um administrativo, muitas vezes, não chega a nem um salário mínimo e meio, ou nem a um salário. Então, a gente precisa equiparar. E a educação tem que ter qualidade. Tem que ser uma educação equânime, porque ela não é equânime. A educação, ela tem que ter especificamente a Lei 10.000 implementada dentro da escola, não só em 8 de outubro ou em abril. Tem que ter professores efetivos dentro das unidades quilombola, tem que ter professor do território, dentro das comunidades do povo tradicional, tem que ter nosso povo tradicional, os concursos têm que ser adequados aos povos originários e aos quilombolas, tem que ter um acompanhamento de verdade aos crianças PCDs e um acompanhamento da mãe atípica, porque hoje crianças com necessidade especial, ela fica na fila esperando um professor de apoio. E isso não pode acontecer. Isso tem que ter local adequado para a criança com necessidade especial ser atendida, ser trocada, porque tem criança que deita no chão do banheiro para trocar uma fralda. E isso não é educação. Isso não é inclusão, isso é exclusão. É isso mesmo, meu. Pode completar, candidata. Então, nas escolas de quilombola, indígena, elas têm que ter alimentação adequada. Alimentação conforme a alimentação do povo tradicional. Dentro das escolas, alimento tem que vir da agricultura familiar. Não tem que ser bolacha, não tem que ser pão, tem que ser uma alimentação saudável de verdade para nossas crianças. Nós temos que dar alimentação saudável dentro das escolas. Claro que tem que ter uma bolacha ou um pão enriquecido da nossa agricultura familiar, mas a gente precisa pensar na alimentação e precisa pensar na saúde das nossas crianças, até mesmo na escola. É isso. É isso mesmo, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Voz Amiga, nas eleições 2026. É imparcialidade, é partidarismo, é democracia, é aqui na Rádio Voz Amiga. Estamos conversando com a candidata a deputada estadual aqui por Mato Grosso do Sul, Adriane Quilombola. E a visão da senhora e também, caso a senhora tiver projetos para a área da segurança pública aqui no estado, candidata. Então, a gente precisa ter uma segurança pública com capacitação. Tanto na periferia, como no atendimento a sobreviventes de violências domésticas. Essa segurança pública tem que ser capacitada. Um policial ou uma pessoa para atender na Casa da Mulher Brasileira, ela não tem que ir lá por punição, ela tem que ir lá porque ela quer, ela se identifica com a pauta, porque na área da segurança da mulher, a gente precisa de policiais adequados. E um policial amigo, né? Um policial que faça um ronda, que atenda, que haja concurso efetivo e que haja letramento racial para esses policiais. Porque quem está na periferia é um preto pobre. E aí, muitas vezes, é abordado com truculência. Não por um despreparo, muitas vezes. A gente precisa que a segurança pública seja adequada. A gente precisa que a segurança pública ela seja guardiã. Mas também a gente precisa que a segurança pública, o servidor da segurança pública, seja valorizado.
que não trabalhe um trabalho excessivo, que não seja adoecido lá dentro, né? Que seja valorizado, que tenha concurso público adequado, que tenha uma formação adequada e que também eles tenham condições de trabalho, né? Tenha viatura, tenha equipamentos para trabalhar e que ele saia sabendo que a família dele está segura, que ele tem um bom salário para voltar para casa. E como que eu explico? Que a população tenha confiança de confiar na polícia. Como confia nos bombeiros. Porque os bombeiros também precisam de equiparação salarial, precisa de trabalho, de concurso público, para ter mais efetivo dentro da guarda, mas que eles tenham um preparo para lidar com a população. Que seja um policial comunitário, uma polícia comunitária, de verdade. Que as pessoas não tenham medo da polícia, que as crianças não temam a polícia. E que sim, que sinta segurança com eles. É isso. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa da senhora? Bom, a minha bandeira de defesa é território e moradia. Território para as comunidades quilombolas, território para as comunidades dos povos originários, que é a titulação dos territórios, a demarcação das terras dos povos originários, Tecorá, território sagrado, e dentro das periferias, o território da moradia, porque tudo se envolve dentro do território. Segurança, educação, saúde está dentro do território. Moradia digna e segura. Moradia digna é uma moradia que o vento não vai carregar, que a insegurança, que o poder público possa tirar eles da área de ocupação, e que as crianças e os jovens tenham moradia. A gente precisa entender que a moradia é segurança. A moradia tem que ser o primeiro passo para a pessoa que hoje trabalha e não sabe se amanhã vai ter o dinheiro para pagar o aluguel. A gente precisa entender que as áreas de ocupações, ninguém ocupa um lugar porque quer. Ela ocupa porque ela não consegue pagar o aluguel. Ela ocupa porque ela não tem condições de garantir dignidade de moradia para os seus filhos. E ela quer a segurança, que o poder público não venha até ela e tire ela da moradia que ela está morando e jogue ela na rua. Porque o aluguel social é 6 meses ou até mesmo 2 anos, e depois a pessoa vai estar nas mesmas condições. Então a gente precisa de políticas públicas de habitação, terrenos abandonados, tanto público como privado, que está lá só juntando pessoas como rato, inseto, ou servindo de abrigo à marginalidade, sirva de função social de moradia. Casas abandonadas que estejam abandonadas de verdade, o centro da cidade precisa ter uma função social. E aí a gente precisa pensar em moradia. Moradia é o primeiro passo para a dignidade da pessoa. É isso. Olha, eu conversei aqui com a candidata a deputada estadual aqui por Mato Grosso do Sul, Adriane Quilombola. Nós abordamos alguns tópicos, alguns assuntos importantes aqui, saúde, educação, segurança pública. A candidata também citou as suas bandeiras de defesa, mas eu deixo os microfones aqui da Voz Amiga à disposição da senhora, candidata, caso tenha algum outro tópico que nós não abordamos, mas a senhora acha importante estar passando aí para a população, para a comunidade, fica à disposição aí os microfones da Rádio Voz Amiga para a senhora. Então, eu não falei, mas a gente precisa pensar em meio ambiente, né? A gente precisa pensar que a gente precisa ter o mundo para viver. Então, a gente precisa pensar num ambiente saudável. Hoje, nós estamos vivendo em Mato Grosso do Sul a desertificação, que é a falta d'água. Nos Pantanal, a gente não fala das queimadas, a gente fala das faltas d'água. A gente precisa do agronegócio para viver, a gente precisa do grande empreendimento, mas a gente precisa também de cuidar do meio ambiente. Então, a gente tem políticas públicas para o meio ambiente. Aqui não dá para falar todo tipo de política pública. A gente precisa de falar de reforma agrária popular, porque 70% da nossa alimentação da cidade
vem da agricultura familiar. E há mais de 14 anos a gente não tem uma reforma agrária de verdade no campo. A gente precisa assentar pessoas que estão embaixo do barraco de lona há mais de 25 anos. É uma pauta muito importante. Eu não posso esquecer de falar, quando fala de território, da gente falar da reforma agrária popular. Quando a gente fala, reforma agrária, as pessoas pensam que a gente vai invadir terra. A gente tem reforma agrária por terras devolutas. A gente tem reforma agrária por terras que provindas do tráfico de drogas, por tráfico de pessoas que estão ali trabalhando como trabalho análogo. Essa fazenda tem que ser destinada a uma função social de gerar renda, de gerar uma função social, porque o território, a fazenda que está lá trabalhando com trabalho escravo, trabalho análogo, ela tem que ter uma função social, gerar renda e gerar emprego. A partir da hora que ela não está gerando alimento nem emprego, sim, crime, ela tem que ser destinada para uma função social que é a reforma agrária popular, ou destinada para um território quilombola, se for da origem do território quilombola. Mas a gente precisa pensar que a agricultura, a alimentação da cidade, ela provém do campo. E essa alimentação é da agricultura familiar. 61% dos imóveis, pequenos produtores, alimenta 75% da alimentação urbana. Nossa produção alimentar de Campo Mato Grosso do Sul vem de fora. E se a gente investe na produção da alimentação da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul, com fomentos, com todos os equiparatos tecnológicos que a gente consegue um bom alimento dentro do entorno de Campo Grande. Cinturões verdes, hortas comunitárias. A gente precisa pensar na agricultura de um alimento saudável de verdade, porque hoje em dia a alimentação artificial está muito barata, mas a alimentação de verdade, que é a verdura, a comida que a gente precisa se alimentar saudável, ela é cara, porque vem de fora e não tem investimento na agricultura familiar. É isso. Olha, eu quero agradecer a candidata a deputada estadual Adriane Quilombola, que veio aqui na Rádio Voz Amiga, trazer as propostas, os projetos aí, alguns que nós abordamos aqui, e eu deixo os microfones à disposição da senhora, caso a senhora queira deixar as redes sociais, o número também da senhora, fique à vontade, candidata. Então, minhas redes sociais é Adriane Quilombola, meu número é 13789, por um mandato participativo, que é um mandato que a população vai estar falando no mandato o que precisa. Porque o deputado estadual, o vereador, ele tem que estar para demandar e ouvir as demandas da população e fazer legislação para isso. Atuar com audiências públicas para ouvir as pessoas, audiência pública nos territórios, na periferia, no interior, porque o interior de Mato Grosso do Sul muitas vezes é esquecido. Então a gente precisa estar no interior, estar nas periferias, ouvindo as necessidades. E também nos grandes empresários também para ouvir as demandas deles. É isso. Olha, eu agradeço. Olha, lembrando minha amiga, você que está acompanhando aqui a Rádio Voz Amiga nas eleições 2026, nós estamos aí conversando com a candidata a deputada estadual, Adriane Quilombola. Lembrando que essa entrevista é ao vivo na rádio, no site, no aplicativo, no portal do Radiosnet e outras plataformas. E nós estamos gravando, na sequência estaremos disponibilizando em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que está nos ouvindo, diz que tem muitas pessoas ouvindo, né? Muitas pessoas por intermédio da indicação da candidata, muitas pessoas lá na onde o pessoal está ouvindo lá? Bom, Família Osório, lá de Corumbá. Família Osório, um abraço para a Família Osório. Lembrando, pessoal, depois que acabar essa entrevista, você vai lá no nosso canal do YouTube da Rádio Voz Amiga, se inscreva, se você não é inscrito, você da indicação aí da candidata que está ouvindo, você também está ouvindo a Rádio Voz Amiga e talvez ainda não é inscrito do canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe um comentário lá
na entrevista da candidata também. Algo mais a senhora queira acrescentar, candidata? Fica à vontade. Bom, eu só posso pedir, né, que vocês pensem num mandato participativo e que vote 13789 no dia 14. Eu agradeço, candidata. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2026. É imparcialidade, apartidarismo e democracia. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Algo mais, candidata? Só isso, obrigada. Eu agradeço. Olha, lembrando, daqui a pouco já vai estar na íntegra essa entrevista em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube.